Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição. Que a carta ela foi direcionada à igreja, uma igreja mais gentia, mas ainda assim existiam ali bastante instruções direcionadas aos judeus, né? Aprendemos também a respeito da primeira carta aos Coríntios, né? A primeira carta aos Coríntios é uma resposta de Paulo a alguns questionamentos da igreja de Corinto. No livro de Atos, nós vemos a visita de Paulo a Corinto, né, a cidade de Corinto. Paulo ele vai ficar lá durante 18 meses e ele vai trabalhar na cidade. Ele tem a intenção de seguir em frente, né, mas ele é impelido a ficar. E ali ele se encontra com Áquila e Priscila também. São estes fazedores de tenda. E Paulo também conhecia a profissão e permaneceu na cidade de Corinto durante 1 ano e meio, fazendo tenda juntamente com aquele casal. Paulo, então, ele viaja ele continua em sua viagem missionária, e tudo vai indicar que Paulo ele está em Éfeso, quando, então, ele tem o desejo de se encontrar com Tito. Tito havia sido enviado também à cidade de Corinto. Nós vimos na semana passada, que Paulo ele já havia determinado a um outro discípulo dele, Timóteo, para que fosse até Corinto, para poder ajudar a resolver alguns problemas, algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? E agora parece que Tito também estava lá, estava na cidade de Corinto. E Paulo, então, ele quer se encontrar com Tito, mas é impedido, provavelmente pela época em que foi escrita a carta, foi impedido pelo inverno, os dois de se encontrarem, e Paulo, então, ele dá continuidade ao evangelismo na cidade em que ele se encontra. A partir daí, então, é que Paulo se encontra, novamente ele tem a oportunidade de se encontrar com Tito, e então ele recebe notícias a respeito de Corinto, o que muito se alegra. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa ocasião do trabalho de Paulo em Corinto, né? Na segunda carta. Bom, em primeiro lugar, quem escreveu a segunda carta? Óbvio, né? A segunda carta, não existe dúvida, foi escrita por Paulo, tá? Ela provavelmente foi escrita no ano 56 depois de Cristo. A segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita cerca de 6 meses depois da primeira carta, tá? É importante ressaltar, não me lembro se já falei no último culto, que todas as cartas foram escritas antes do ano 70 depois de Cristo, tá? Todas as cartas foram escritas, até mesmo o último livro de Apocalipse, ele foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque no ano 70 se cumpre uma profecia de Jesus Cristo, né? Que aquele templo e aqueles monumentos ali de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 acontece a destruição de Jerusalém, né, do templo, das muralhas, enfim, há uma revolta, né, e os imperadores ali se revoltam, colocam a culpa na igreja, né, cristã, e arruma motivos para poder entrar
na cidade de Jerusalém e atear fogo na cidade. Então, esse acontecimento da destruição e do incêndio que houve, né, na cidade, destruição do templo e tudo mais, é um acontecimento muito importante. Então, é óbvio que se alguma carta tivesse sido escrita depois desse acontecimento, com certeza os apóstolos, eles estariam escrevendo sobre isso, porque foi um cumprimento da promessa, de uma revelação dita por Jesus Cristo. Então, logo nós entendemos que por não estar escrito em nenhuma carta esse acontecimento, então a gente calcula, né? A gente chega a um denominador comum que esses homens não passaram por esse grande evento que ocorreu no ano de número 70, tá? Então podemos determinar que todas as cartas do Novo Testamento foram escritas antes do ano 70 depois de Cristo. Provavelmente Paulo escreveu essa carta a partir da cidade de Filipe, tá? Provavelmente na sua terceira viagem, tá? Quando calculamos o tempo e o ano em que foi escrita a carta, acredita-se que Paulo escreveu a partir da cidade de Filipe a segunda carta. Há de se ressaltar que a maioria dos teólogos também acreditam que existe uma terceira carta, porém essa carta provavelmente se perdeu, nós vamos ver aqui depois a referência disso. Mas Paulo, quando ele vai falar nessa carta, é interessante que Paulo começa uma autodefesa. Em sua segunda carta, Paulo ele começa a se defender, Paulo ele começa a falar de si mesmo, ele começa a falar da sua pessoa, do seu apostolado, e ao que dá a entender é que Paulo fez uma primeira viagem a Corinto, e depois ele fez uma segunda viagem a Corinto. Quando Paulo está em Éfeso, Paulo então vai até Corinto e retorna para Éfeso. E nessa segunda viagem, parece que Paulo foi ofendido em Corinto, devido ao teor da sua segunda carta. Parece que alguém, apóstolos e falsos apóstolos, que é muito mencionado em sua segunda carta, se levantam contra ele. E então Paulo se entristece, e ele deixa isso muito bem claro em sua carta. Bom, vamos aqui então discorrer um pouco a segunda carta aos Coríntios, né? Em primeiro lugar, Paulo ele vai falar a respeito dos resultados da primeira carta, né? 2 Coríntios, capítulo de número 7, e o verso de número 6, vai dizer assim, ó: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então, ele está dizendo assim, que ele enviou Tito até Corinto, Tito retorna agora e passa para Paulo, os acontecimentos, o que houve, e ele vai alegrar o coração de Paulo. Por quê? Ele vai dizer que a carta que Paulo enviou teve resultado. Aqueles irmãos, eles se movimentaram por causa dessa primeira carta. O verso 13 e o 14 também vai dizer assim, ó: por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque, se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vós, dissemos tudo com verdade. Também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. Então nós percebemos aqui que Tito ele vem e ele traz agora notícias para Paulo.
do que estava acontecendo na cidade de Corinto. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 5 e verso de número 9, vai dizer assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele também salvos. Paulo aqui, ele está instruindo os coríntios e dizendo para os coríntios que a justificação de Cristo, ela vem para todos. Ele está dizendo, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Paulo, ele vem tratando todas as situações que estão ocorrendo em Corinto, todos os problemas, e há de se lembrar, de se ressaltar, que a igreja de Corinto é composta, em sua maioria, por pessoas pagãs, por pessoas gentis, por pessoas que não conhecem a lei, que não conhecem o que Paulo está pregando. Nós lembrando também que a cidade de Corinto era uma cidade portuária e que existiam muitos templos a muitos deuses lá, e eles reverenciavam esses deuses. Então agora, quando Paulo vem dizendo, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, o que é a justificação? A doutrina da justificação vai falar a respeito do nosso passado. A doutrina da justificação vai falar a respeito do perdão do passado. Nós estamos justificados por Cristo. Paulo está falando para o povo de Corinto, para os coríntios: ei, não se preocupe com o vosso passado, mas eu adorava outros deuses. Não se preocupe com o seu passado, mas eu me prostituía. Não se preocupe com o seu passado, mas eu era trambiqueiro. Não se preocupe com o seu passado, mas eu trabalhava no templo, eu era sacerdote do templo de Apolo. Não se preocupe com o seu passado. Por quê? Porque todo aquele que está em Cristo, ele é justificado, ou seja, a justiça de Deus já recaiu sobre ele. Então eu não sei qual foi o seu passado, e cá para nós também não me interessa saber, porque eu te conheço a partir de Cristo, e é isso que deve importar para mim e também para você. Aleluias. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 3 e 4. O vento tá forte aqui, mas não desliga não. Tá bom. Não, tá bom. Eu me viro aqui. Segunda Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, verso 2 até o 4. Verso 3, perdão. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, por que também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Verso 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que,
enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Verso 8: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está falando aqui de todos os intempéries, de todas as lutas que se passa na labuta, no trabalho, e ele está dizendo, falando a respeito de se regozijar. Haverá no final de tudo uma recompensa para nós. Por muitas das vezes passamos lutas, por muitas das vezes passamos provações, por muitas das vezes passamos por situações que não queremos passar, como foi dito na semana passada a respeito da ida de Timóteo para Corinto, né? Uma cidade, uma igreja aparentemente cheia de problemas, de pessoas, de heresias, de falsos mestres, e Timóteo recebe a ordem de Paulo para poder estar indo e ajudando aquele povo naquele lugar. E nós percebemos que nem sempre a obra é feita do jeito que a gente quer e da forma que a gente quer. É da forma que Deus quer. Paulo, ele passa a segunda carta se defendendo bastante. Se você prestar atenção nessa segunda carta, e há quem diga até que a segunda carta aos Coríntios, ela é dividida em duas, que provavelmente essas cartas, elas foram, a segunda carta ela foi misturada. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, você vai ver um Paulo manso, um Paulo mais tranquilo, um Paulo que fala brando, que ele mais fala de amor, de passividade, mas a partir do capítulo 8 a lenha desce, e Paulo começa a chamar a atenção, e parece que Paulo, ele volta a ser Paulo. Mas no capítulo 3, no verso de número 13, nós vamos ler assim: capítulo 3, e o verso de número 1 até o 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então você pode perceber aqui que Paulo, ele está se justificando como se aquela igreja agora estivesse cobrando dele uma carta de recomendação. Os estudiosos vão dizer assim que aparentemente a igreja de Corinto estava dizendo que Paulo se autoproclamava, que Paulo ele se achava e que não havia recomendação de ninguém para que Paulo estivesse lá. Agora, Paulo ele está dizendo assim: por que eu preciso de carta se vocês mesmos são a minha carta? Por que eu preciso vir recomendado por alguém se vocês mesmos são a minha recomendação? Lembrando que quem fundou a igreja de Corinto foi Paulo. E agora parece que é a igreja de Corinto que não quer receber as instruções de Paulo, e Paulo agora está tendo que se justificar. Parece que quando Paulo vem dizendo, olha, está errado, precisa se colocar na posição, precisa mudar isso, de repente começa a haver questionamentos. Mas quem é Paulo afinal? Paulo fundou a igreja, mas quem é Paulo afinal?
Da onde veio Paulo? Quem enviou Paulo? Qual é a recomendação de Paulo? Então Paulo começa a ter problemas com a igreja que ele mesmo fundou, porque essa igreja não está querendo mais receber as orientações de Paulo. Entenda que nos nossos dias isso também acontece, porque aquele mesmo que trabalha, aquele mesmo que todos conhecem a índole, quando chega no momento de correção, no momento de acerto, começa-se a questionar: quem é ele? Por que isso? Por que aquilo? E há de se convir que geralmente, quando se chega neste momento, procura-se meios de se acusar, de se denegrir, para que a correção não chegue. A primeira carta já vai dizer isso. Perceba que na primeira carta aos Coríntios, Paulo já vai chamar a atenção do povo, porque existe lá dentro um jovem que está se relacionando com a sua madrasta. E nada acontece, e Paulo vai fazer uma pergunta: mas vocês nem sequer se entristecem por isso? Não chega no coração de vocês essa tristeza? Como assim? E agora na segunda carta, Paulo está dizendo: como assim eu tenho que me recomendar? Como assim eu preciso de uma carta? Então, ao que dá a entender é que a primeira carta chacoalhou a figueira. A primeira carta foi aquela pancada no tronco que fez a árvore tremer. A igreja de Corinto não gostou, e aí agora começou a reclamar: quem é ele? Da onde ele veio? Cadê a carta de recomendação? Como assim? Ele é o fundador da igreja, foi ele que ensinou sobre Cristo para vocês. Mas esse é o reflexo de quem está no erro e não quer ser corrigido. Tentar atrapalhar o avanço da obra. Quem está no pecado, quem está desajustado e não quer ser corrigido, ele começa a gerar bloqueios, questionamentos, e nós vamos ver mais à frente Paulo falando a respeito dos falsos apóstolos que estavam lá. É muito claro nessa carta que Paulo ele recebe uma afronta na segunda ida a Corinto, embora não são todos os teólogos que acreditam nessa segunda ida. Tanto é que algumas pessoas vão dizer que Paulo foi muito duro na primeira carta. E ele envia a segunda carta, e do capítulo 1 ao capítulo 7, ele começa a pedir perdão pela dureza que ele trabalhou no meio deles, com a primeira carta. Eu confesso que eu vou pela outra parte, não acredito dessa forma. Paulo foi um homem instruído por Deus. Então, eu, Fernando, acredito que Paulo teve uma segunda ida sim até Corinto, aonde agora a reclamação dele, porque Paulo nessa segunda carta, ele vai falar assim: aquele que me causou mal, eu já perdoei, então receba-o com amor. Então, ou seja, quando Paulo reclama daquele moço, quando Paulo fala daquele moço, Paulo não fala que ele causou mal a ele, mas nessa segunda carta, Paulo fala de alguém que causou mal a ele. Então, tudo leva a crer que Paulo teve uma segunda ida na cidade de Corinto, e nessa segunda ida, ele foi repelido por pessoas, ele foi humilhado ao ponto de chorar, ao ponto de se sentir humilhado, ao ponto de não ter, de falar para o povo: meu coração está triste, mas agora se alegra em Tito, porque fiquei sabendo que vocês mudaram o posicionamento, fiquei sabendo que vocês se levantaram contra os erros, fiquei sabendo que vocês estão colocando as coisas no lugar, estão nos exaltando, estão nos levantando a nossa moral. Eu me alegro por isso. Olha que coisa, Paulo está dizendo: olha, quando eu fui aí, eu fui repelido, eu fui humilhado, mas Tito está vindo agora e está dizendo que vocês mudaram o posicionamento, e eu estou me alegrando por causa disso. Imagina, irmão, Paulo triste porque uma igreja começou
começou a rejeitá-lo. Indiretamente começou a questionar o seu apostolado. Começou a dizer: quem é Paulo? Tudo isso por quê? Porque precisava se enquadrar, precisava se corrigir. Nós, como membros do corpo de Cristo, ajuntados, acolhidos como igreja, precisamos ter esse devido cuidado, porque por muitas vezes virá ordem de correção, por muitas vezes virá do alto ordem de aprumamento, para se colocar no perfil em que Deus quer, e até onde nós estamos dispostos a mudar. Até onde nós estamos dispostos a atender a esse desejo de Cristo, porque entenda, entrar no céu não é segundo o meu querer, não é segundo a minha vontade, simplesmente do jeito que eu quero. Há uma necessidade de atender à vontade de Cristo, há uma necessidade de atendermos o querer de Jesus. Precisamos estar alinhados na vontade de Deus. Perceba que para atender à vontade de Deus, muitas vezes precisaremos fazer manobras que nos causam dor. Manobras para atender à vontade de Deus que às vezes vai além da nossa vontade. Me lembro, meu pai era construtor, e eu me lembro que muitas vezes para poder fazer algum trabalho, os recursos eram bem poucos. Nós éramos uma família muito pobre, que tinha pouco recurso, e na construção da casa, por várias vezes, eu vi ele esquentar o cano para fazer curva, porque não dava para comprar o cotovelo, sabe o cotovelo do cano? Não dava para comprar o cotovelo, então ele esquentava o cano, para poder fazer curva no cano, para atender a necessidade da casa. Nós somos esse cano, que teremos que aceitar, que às vezes falta o cotovelo, mas a água não pode deixar de chegar onde tem que chegar. Às vezes vai faltar o cotovelo, mas a água precisa atender a necessidade da casa. Então, de repente, às vezes, na necessidade do cotovelo, não tem como buscar, não tem como fabricar. Opa, como fabricar tem. Vamos ter que aquecer alguém. Vamos ter que envergar alguém, meu Deus, para atender a necessidade da obra. Muitas das vezes passaremos por esse calor, passaremos por essa envergação, mas atenderemos a necessidade da obra de Deus, aleluia. E aqui essa igreja está vendo a necessidade para que a água flua bem, a necessidade de se envergar, a necessidade de atender ao propósito, mas está resistindo. Paulo avança e consegue isso. Paulo não desiste, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo impelido, Paulo permanece, porque ele sabe quem é que está com ele, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. No capítulo de número 4, o verso de número 7, Paulo vai falar algo muito importante. Paulo vai dizer que ele pregou, e que ele foi usado por Deus, mas no verso de número 7, ele vai dizer assim, ó: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então entenda isso. Paulo fundou a igreja, e ele está dizendo: quem fundou a igreja sou eu. Por que eu preciso de recomendação? Lembra da palavra de poder? Lembra que vocês se converteram pela minha palavra? Todavia, ele continua dizendo: porém,
Não tenho isso como glória, porque temos todo esse tesouro em vaso de barro. É Paulo dizendo assim: você pode ser usado para trazer a palavra de excelência, mas é um uso, você é um vaso de barro. Você pode cantar um louvor que estremece o ambiente, mas você é só para um uso, você é um vaso de barro. Você pode tocar como ninguém, o trabalho da tua mão pode ser um trabalho de excelência, mas não chegue no teu coração a exaltação de que você pode, de que você é, de que você sozinho é autossuficiente para chegar em algum lugar. Antes, lembre-se, nós somos vasos de barro. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Em tudo somos vasos de barro. Se pregamos, é por causa da excelência do que está dentro. Esse tesouro, o Espírito de Deus, os seus dons, os talentos do céu. Se cantamos, se tocamos, se fazemos a obra, se permanecemos de pé, se permanecemos firmes na presença do Senhor, não é por glória minha, é porque eu sou forte, é porque eu oro, é porque eu leio a Bíblia. Não. É porque Deus é misericordioso e coloca os seus anjos assentados, acampados, ao nosso derredor. Aleluias. Somos vasos de barro, só vaso de barro. E detalhe: vaso de barro quebra fácil, então não dá para brincar na mão do oleiro, não. Aleluia. Verso de número 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo para eles assim. Paulo está falando assim: ei, em você está operando a vida, mas eu sou perseguido pela morte todos os dias. Paulo está falando para eles assim: ei, todo dia alguém me apedreja, alguém me açoita, alguém me joga de cima da muralha, alguém quer me matar, alguém quer me prender, mas vocês não têm essa perseguição, vocês não passam por isso. Então em nós opera a morte, mas em vocês a vida. E cá para nós, meu irmão, nós somos, nesse aspecto, a cidade de Corinto. Quem é que nos persegue para nos apedrejar? Quem é que nos persegue para nos açoitar? Quem é que nos persegue para poder nos fazer mal, por enquanto, até agora, por causa do Evangelho? Ainda hoje, podemos pregar aonde a gente quer. Podemos carregar a nossa Bíblia debaixo do braço, por onde a gente for. Nós não passamos por isso, mas Paulo está dizendo aqui, para que vocês tenham isso, eu sou perseguido pela morte. Para que vocês tenham isso, eu sou preso. Para que vocês tenham isso, eu sou açoitado. Para que vocês tenham isso, me jogaram de dentro de um cesto, eu tive que me fingir de morto, para ninguém vir atrás de mim, porque senão iam me matar. Por causa disso, a gente só lê a parte de que as cadeias se estremeceram com Paulo e Silas. Nós só lemos a parte que o louvor de Paulo balançou as cadeias, e que os presos se converteram. É só isso que a gente lê, mas nós não lemos que para esse dia chegar, Paulo foi preso injustamente, Paulo foi chicoteado, Paulo foi amarrado a soldados, como se fosse numa segurança, numa prisão de segurança máxima. Nós não lemos isso, nós não pensamos nisso. Aonde eu quero chegar, meu irmão? Valoriza esse dia que você tem, valoriza essa oportunidade, porque chegou para a gente com muita dor.
Paulo está falando isso para eles. Eu quase morri para vocês serem crentes, e vocês não estão valorizando. É isso que Paulo está falando. Eu quase morri para vocês serem crentes. E aonde que vocês estão hoje? O que vocês estão fazendo do Evangelho? E essa é uma pergunta que eu deixo, cabe para nós hoje. O que nós estamos fazendo com o Evangelho que Paulo morreu para pregar? O que estamos fazendo com o Evangelho que Paulo foi açoitado para poder pregar? Quando Paulo vai dizer que tomou 40 chibatadas menos uma, ninguém podia passar de 40 chibatadas. 40 era o máximo. Quando os soldados deixavam uma para trás, eles voltavam à sequência. Porque se chegasse nos 40, era uma lei, não podia dar mais. E aí Paulo fala que tomou 40 menos uma. Ou foi 39 menos uma, perdoe se eu estiver errado. Então os soldados tinham agora a liberdade de retornar o combo de chibatadas. Imagina o que esse homem sofreu. E ele está dizendo aqui: nós morremos para vocês viverem. Aleluia. Irmão, se alguém quiser fazer algum comentário, por gentileza, dá um tchauzinho e fica com toda a liberdade de falar, tá? Eu dou um ensino assim, meio que parece que eu estou pregando. Mas, pelo amor de Deus, tenha liberdade. Pois não, pode falar, pastor. O senhor citou sobre, o senhor perguntou, mas não respondeu, o senhor deixou a pergunta no ar, né? O senhor perguntou em que estamos transformando o Evangelho. Né? Acredito que muitos, graças a Deus, eles têm essa base, esse seguro, né? Mas hoje em dia, muitos lugares foi transformado, um templo foi transformado, as pessoas foram transformadas, os cultos foram transformados, né? O modo de se vestir foi transformado, o modo de adorar foi transformado, né? Então o culto mudou-se o culto, na verdade, né? Sim. Em muitos lugares, e é o que Paulo está instruindo. Exatamente. Bem lembrado aqui pelo pastor, que Paulo está querendo trazer um ajuste na igreja, por mudanças que estão ocorrendo desde que ele chegou lá. E hoje nós vemos isso, né? Que nós enxergamos hoje algumas igrejas que lembram bastante muitas danceterias, né? Eu não sei, de repente, se você teve o privilégio de nascer num berço evangélico, talvez você não tenha passado por lá, mas infelizmente eu tive uma passagem, né? Fora da igreja, e cresci fora da igreja, me converti já com mais de 20 anos. E então nós conhecemos esses ambientes e nós percebemos hoje que isso tem acontecido, de fato tem acontecido. E nós estamos, eu falo nós, irmãos, generalizando a igreja, tá? Estamos perdendo essa essência. E perder essência é quebrar princípios. Quebrar princípios é algo muito complicado, irmão. Eu aprendi algo com um professor muito interessante. Ele falou assim: nós somos casa. Sim, nós somos casa. Então, quando se fala de quebrar princípios, vamos pensar em uma casa. Então, vamos pensar em uma casa. O princípio de uma casa é o alicerce. Esse é o princípio de uma casa. É o alicerce. Para você quebrar o alicerce de uma casa, é porque o resto que você construiu já não presta para você. É ou não é? Você pode até quebrar a parede sem mexer no alicerce e reformar ela. Você pode pintar, você pode descascar o reboco e o alicerce fica lá. São os princípios. Você consegue adornar sem mexer nos princípios. Mas quando se quebra princípios, se derruba o prédio. Isso significa que quem quebrou o princípio está disposto a fazer algo novo, diferente dos princípios que se tinha antes.
Então, quebra de princípios é algo muito grave. E a pergunta que eu quero deixar para você é: tudo que você construiu até aqui, vale a pena derrubar? Vai estar embaixo, né? Será que vale a pena derrubar tudo que você construiu até aqui? Quebra de princípio é isso. É que às vezes a gente olha superficialmente e aí a gente não enxerga essa gravidade. Mas quando eu quebro princípios, eu estou derrubando tudo que eu construí até aqui. Eu estou dizendo, não valeu de nada. Estou jogando fora e fazendo uma construção nova. Então nós precisamos prestar muita atenção. Se tudo aquilo que eu estou alterando em mim não gera quebra de princípios, porque de repente eu estou dando marretada. Como é que chama a coluna que fica dentro da terra? Bradame? Como que chama? E aí, me ajuda aí. Como é que chama? Sapata? Braudame, né? De repente eu estou dando marretada no meu braudame. Ah, vocês entenderam. Você já pensou, irmão, você chegar na sua casa hoje, e aí de repente está aparecendo, às vezes aparece mesmo num barranco, na terra, né? Aquela coluna, aquela sapata do alicerce, e você chega lá com uma marreta gigante e começar a bater nela. O que você vai pensar? Meu Deus, vai trincar a laje, vai quebrar tudo. Quebra de princípio parte desse princípio. Amém? Pode falar, meu irmão. Amém. São vasos revestidos de porcelana, né? Trincado por dentro, bonito por fora. Igrejas trincadas por tanta pancada sendo levada em seus alicerces. Fato é que nós não precisamos ir muito longe. Há 110 anos atrás, no mesmo espírito de Paulo, Daniel Berg e Grunaving iniciaram esse ministério às Assembleias de Deus. E se tratando dos pais da igreja, podemos dizer, se eles puderem olhar para a igreja, o que eles estão vendo hoje. Se eles puderem olhar para nós, eles estão dizendo, que orgulho eu tenho deles, ou eles estão dizendo, o que fizeram da igreja que eu deixei fundada no Brasil. É um caso para se pensar. Amém? Vamos seguir. Mais alguém? Capítulo 5, verso 16 e 17, vai dizer assim. Assim que,
Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está orientando aqui aos coríntios é que não é para eles mais observarem a ninguém. Lembra da justificação que eu acabei de falar? Já foram justificados. Então a ninguém mais nós devemos olhar segundo a carne. Não podemos fazer acepção de pessoas. Perceba, aquilo que eu disse, era um ladrão, eu conheci na esquina, vendia droga. Era prostituta, todos sabiam na vizinhança que era uma prostituta. Porém, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Então ele está dizendo assim, se já está em Cristo, não o julgue segundo a carne. Não o julgue mais pela pessoa que ele era. Além disso, nós vamos para um outro ambiente. Do quê? Do visual. Julgar alguém porque é pobre demais, julgar alguém porque é rico demais, tratar alguém de uma forma porque tem menos condição, e tratar alguém de outra forma porque tem mais condição, porque ele tem um poder aquisitivo maior. Tratar como muitas igrejas hoje infelizmente fazem, pessoas por causa do seu dízimo têm lugar no altar. Por causa do seu dízimo, tem cargo dentro da igreja. Paulo está dizendo, não trate ninguém segundo a carne, mas trate todos iguais. A igreja nivela ser humano. A igreja é o nível do ser humano. Por quê? Porque tem alguém sentado no banco que não tem talvez a primeira série, e do lado dele tem um doutor de 20 anos de estudo. Do lado direito pode ter alguém que não sabe fazer a sua rúbrica, fazer a sua assinatura, mas do outro lado pode ter um obstetra, pode ter um médico formado, pode ter um advogado, mas na nave da igreja, todo mundo é igual. O glória do doutor é igual ao glória do simples. O aleluia do simples é igual ao aleluia do doutor. O espírito que vai tomar o doutor em línguas vai tomar o simples em línguas. O espírito que vai usar o doutor para expulsar demônios vai usar também o leigo para poder expulsar demônios. É a mesma autoridade. Então, na presença de Deus, Paulo está falando: se tem dinheiro, receba como irmão, mas se não tem, receba como irmão também. Se tem dinheiro e tem caráter, abre as portas para ele, mas se não tiver dinheiro e tiver caráter, abre as portas do mesmo jeito. Não importa poder aquisitivo, não importa se tem carro, se vem com uma havaiana preso com prego, não importa, se está na presença de Deus, o receba com amor, com temor. Se tem capacidade para ser, não importa se tem poder aquisitivo, não, mas ele tem capacidade para ser, porque é um doutor, amém, glória a Deus por isso. Deus deu para ele essa autoridade, capacidade, mas se não tem, ele não sabe falar, ele fala galfo, ele fala malmita, mas tem o poder de Deus dentro dele, o receba, aleluia. Como se recebe o doutor, oh glória, porque Paulo foi o maior evangelista dentro da Bíblia, o que mais escreveu, mas a verdade é que nós nunca vimos Paulo ganhar 5.000 pessoas numa única pregação. E Pedro, que não sabia falar, aleluia, pregou e na primeira já arrancou 5.000 almas, oh glória, aleluia.
É verdade, Paulo evangelizou a Ásia inteira, mas foi Pedro que no meio dos doutores ganhou mais 3.000 almas, oh glória. Entenda isso, Deus não faz acepção de pessoas e nós também não. A igreja também não, oh glória. Devemos ter esse zelo pela pessoa que se converte a Cristo. É uma linha tênue, precisamos ter o devido cuidado, é andar em cima de uma corda bamba. Mas precisamos ter o cuidado de não vangloriar alguém que nem tem muito de Deus, mas tem muito no mundo. E desmerecer alguém que não tem muito no mundo, mas tem muito de Deus, aleluia. Não podemos fazer essa troca nunca, oh glória. Não recebeis ninguém pela carne, pelo visual, antes pelo caráter, aleluia, antes pela presença de Deus em sua vida, glória. Por gentileza, irmão. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa se converteu, está na presença de Deus, não peca mais, então ela já pediu perdão, foi sincera, porém algumas coisas estão acontecendo na vida dela, que faz parte da consequência do passado. E aí ela é julgada porque aquilo ainda interfere no dia a dia dela. Entende? Infelizmente, isso cabe muito da orientação que aqueles que estão em volta têm. Porque acontece assim. Eu tenho um colega que ele de muito tempo, né, antes de ser crente, ele teve uma situação de adultério. Ele adulterou, traiu a esposa dele. A esposa dele aceitou ele de volta, eles reconciliaram, estava tudo bem. Não eram crentes. Não eram crentes. Se converteram os dois juntos. No meio de tudo isso, Deus tratou, eles vieram para a igreja. Ou seja, já estava tudo resolvido. Só que 1 ano depois, apareceu na porta da casa dele uma mulher com uma criança no braço. Chegou a conta. Agora cabe a nossa sabedoria, que aquilo não ocorreu na consciência e sim na ignorância da pessoa. Então, se de repente acontecer um pré-julgamento por uma situação semelhante a essa, que é a consequência de um pecado de antes da minha conversão, quem está pecando sou eu que estou julgando. É eu que estou pecando, porque Deus já perdoou. Essa consequência agora é o tratado de Deus, porque todo pecado tem consequência. Todo pecado tem. Todo erro que nós cometemos, seja na presença de Deus ou fora da presença de Deus, ele tem consequência. Então, logo, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, precisamos ter essa maturidade de entender que o que está acontecendo nesse caso que eu citei, por exemplo, não é algo que Deus esteja, de repente, cobrando ele aqui agora.
porque você está em pecado agora. Não, lá atrás aconteceu e infelizmente veio a conta chegou, a fatura chegou agora. Gálatas 6, vamos acompanhar? Deixa eu pagar de Raik Carmelo aqui, peraí. Não, pode ser, o senhor pode ir. Gálatas 6, 6, 7. 6. Diz assim, 7. Não erreis. Isso é para a gente, né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o Josevan semear, isso também ele vai ceifar. Não é isso? Está escrito aqui? Exatamente. Então, é uma realidade. Não, você está jogando o senhor, né? Não, eu tô. Mas na Bíblia está escrito Jeová. Não está escrito. É que a Bíblia dele é personalizada. Não, o homem é chique, irmão. Meu Deus do céu. Porque o que semeia. 8. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará. Foi o caso desse homem aí. A corrupção, né? Mas o que semeia no espírito, do espírito, está falando de Deus, né? Do espírito ceifará a vida eterna. Então acredito que uma resposta. É verdade. É verdade, amém. Mas eu quero, depois você me fala dessa Bíblia aí, que eu quero uma dessa. Já pensou, já direto assim, né? Já tem seu nome, já fala Fernando. Falar do Fernando é fácil, né? É verdade. Fernando, Liceu. Agora falar. Aleluia. O que o pastor falou aqui, o texto que o pastor leu, é um texto que vem de encontro ao que a nossa irmã Miriam falou, né? Aquilo que você planta, você colhe, né? É o resumo disso. Então, ou seja, não importa se você plantou limão há 10 anos atrás, esse pé vai dar limão hoje também. Não é verdade? Infelizmente, ele vai dar limão também. E fato é, isso é tão verdade, que ele teve que dar um jeito de introduzir essa criança na família, porque era filho dele, e agora esse pé de limão passou o tempo todo junto com ele, não importa. Pelo amor de Deus, não estou dizendo, fazendo uma comparação com a criança e o pé de limão, tá? Não, porque vai que, né? Então nós precisamos ter esse devido cuidado, tá? De entender que, embora eu tenha me arrependido, eu tenha me consertado, todavia ainda existem consequências do que eu plantei, mesmo estando dentro da igreja e também estando fora da igreja, também acontece. E isso precisa, a igreja agora precisa entender isso, que essa parte não tem nada a ver mais com a pessoa estar em pecado na presença de Deus, muito pelo contrário, ela reconheceu o erro e agora ela vai só ajustar essas questões. Amém? Mais alguém? Meu Deus, a hora voa. Alguém? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 18. Ao 18, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Essa palavra é terrível. Vamos lá. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
até aqui. Você já parou para pensar nessa palavra? O que Paulo está dizendo, não vos mistureis com quem não é da fé. Há um cuidado muito grande que a gente tem que ter, e um discernimento também. Porque uma coisa Paulo ele vai nos instruir também, ele vai dizer assim, ó, eu não estou falando para vocês que vocês não devem ter contato com pessoas que não são cristãs, porque senão vocês iam ter que mudar desse mundo. Porque uma hora o seu patrão não é crente, o seu funcionário não é crente, o seu vizinho não é crente, então você não vai falar com ele porque não é crente. Não é sobre isso que Paulo está falando, mas fazendo o link em se assentar à roda dos escarnecedores. É sobre isso. E que nós devemos ter o devido cuidado. Eu me lembro que uma vez, eu tenho um primo, ele era novo convertido, e aí os amigos estavam num bar, e conheciam muito ele, cresceu junto com ele. Ele chegou, conversou e tal, e aí o pessoal falou assim, senta aí, meu, toma alguma coisa com a gente. Ele falou, eu vou sentar. Pegou uma garrafinha de Guaraná, e sentou lá e começou a tomar o Guaraná dele, e todo mundo, a mesa forrada de cerveja. Quando ele chegou na igreja, no domingo, o pastor parou ele na porta. Falou, irmão, você está bem? Tô, pastor, por quê? Rapaz, eu fiquei sabendo do que aconteceu. Mas o que aconteceu, pastor? Então, rapaz, é que me mandaram uma foto aqui. Aí a lata de Guaraná estava atrás da Brahma. E só viu ele assim, sabe? Bem numa pose meio assim, né? Sorridente, alegre, bem à vontade, com a mesa forrada de Brahma, e ele bem de boa, aquele povo tudo ali. Então, o que Paulo está dizendo? Que há uma necessidade da gente ser luz sempre, e muitas vezes, nem até se a gente tomar o devido cuidado, se a gente não tomar o devido cuidado, até eu não estou bebendo, mas eu vou passar por um beberrão. Você entendeu? Eu não estou mentindo, mas eu posso passar por um mentiroso. Eu não estou me drogando, mas eu posso passar por um drogado. Não existe compatibilidade. Ele está dizendo assim, olha, você já não saiu do templo dos ídolos? Essa é uma orientação aos coríntios. Você já saiu do templo dos ídolos, vai lá fazer o quê? Você já saiu do meio dos idólatras, você vai ficar lá fazendo o quê? Não tem mais o que se fazer no meio desse povo. Eu não estou falando, irmão, nós precisamos ter sabedoria nisso, que você não pode visitar uma família que não é cristã, que você não pode ir no aniversário de alguém que te convidaram, não é sobre isso. Semana passada, há uns 2 meses atrás, a minha sogra não é crente, e ela fez o aniversário dela, e aí chamou a gente chegou lá, irmão, da rua dava para ouvir o pancadão, irmão. Eu falei, meu Deus, eu fiz igual os católicos. Falei, crê em Deus Pai. Falei, crê em Deus Pai, meu Deus do céu. Como que eu vou subir aí, Jesus? E eu com meus filhos dentro do carro, eu já grudei, né? Porque o Theo, vocês conheceram o Theo aqui, né? Ali não tem papa na língua. Ele chega, se ele vê um negócio errado, ele fala, pai, não tem crente aqui não? No meio de todo mundo. Já sentei com eles, já falei assim, gente, ó, a festa aqui não é de crente, tá? Vocês vão ouvir umas músicas estranhas, a gente vai chegar, vamos dar os parabéns para a avó, pegar uma carninha e, ó, caminho da roça. Então, já subiu todo mundo instruído, chegou lá, abraçamos todo mundo, beijo, beijo, abraço, abraço, que legal, quanto tempo, nossa, olha você, pegou um pratinho, não. Gente, amanhã eu acordo cedo, não dá para mim continuar aqui, Deus abençoe a todos, toma o presente sogra, um abraço sogro, Deus abençoe, e fui embora. Então, ou seja, o difícil é você sentar e se misturar com a situação, e nós precisamos entender isso, principalmente para mim que tenho filhos, quero nem generalizar. Principalmente, você imagina eu me alegrando no meio daquele ambiente, que impressão que eu passo para os meus meninos. Ou seja, todo lugar, o Theo que antes falava, ei, que música é essa? Ele vai falar, meu pai escuta. Já pensou, irmão?
Meu pai foi lá na minha avó, lá e estava passando, e ele não falou nada. Ele falou, não, fica de boa aí, só não... Você já pensou? Então, Paulo, ele está instruindo a respeito disso. Tomemos cuidado. Entre outras coisas qual é a junção, qual é a ligação que as trevas têm com a luz? E nós podemos entender que Paulo também indiretamente fala do relacionamento. Uma pessoa de dentro da igreja se relacionar com alguém de fora. Há uma necessidade de ter o devido cuidado. Por quê? Porque nem sempre milagres acontecem. Mas de 10 que eu conheço, 1 apenas conseguiu converter quem era de fora. Os outros 9 converteu quem era de dentro. Os outros 9 tirou daqui de dentro e levou para fora. Então, essa é uma estatística muito alta para correr o risco de tentar se relacionar com alguém que é de fora da igreja. Então, nós precisamos ter esse devido cuidado, amém? Nós não, que eu estou casado, se minha mulher estivesse aqui, eu já ia... como assim nós? Tem alguma coisa errada aí. Estão corrigindo, tá? Vocês não ouviram nada, passou batido. Pois não. Essa parte que o senhor está falando aí, que é um pouco de atenção que eu não dá. O tempo é pouco, né? Mas hoje a igreja, ela está pronta, nós estamos prontos a preparar também os irmãos para, por exemplo, se houver uma necessidade, os irmãos saberem entrar e sair. Por exemplo, uma situação dessa aí, antigamente o senhor não iria, mesmo sendo sua mãe. Era uma desonra, e hoje a pessoa consegue ir. Por exemplo, um casamento de uma pessoa que não é crente, nós somos crentes, e o outro lado é católico. E o casamento vai ser celebrado pelo padre. E aí, nós vamos ou não vamos? Pesado, né? E aí? Não, sua irmã vai casar, é igreja católica, e o senhor é convidado. Eu posso falar por mim? Claro. Eu fui convidado por um parente para ser padrinho numa igreja católica e eu disse que eu não podia. Esse é o meu pensamento, porque eu ia estar lá, o padre ia passar, né, com a aguinha benta, e na minha testa não, né, ia entrar uma santa na frente, né, que era a padroeira deles. Então, ou seja, não tem cabimento, né? Óbvio, né? Fui prestigiar, era parente, prestigiei, né? Sabendo que está tudo errado. Então, eu rejeitei ser padrinho de casamento, juntamente, em consentimento com a minha esposa, porque não tinha cabimento eu estar lá, e a santa passou de mão em mão. E depois que eu vi, todos os padrinhos deram um beijo na testa da santa, irmão. Oh, Jesus! Olha o livramento, irmão. Você tem noção do livramento que eu recebi? Então, assim, existem situações, bem colocado pelo pastor, que aí é um não que eu preciso dar. Não tem o que fazer. Por quê? Para mim não me misturar. Então, eu não deixei de prestigiar. Olha, eu vou no seu casamento, é claro, né, parente. Só que ser seu padrinho, eu não posso, eu não tenho condição de ser seu padrinho. Porque eu não concordo com as práticas da igreja. A forma que vai ser celebrada, a bênção que você vai receber. E se eu for ao Rio de Janeiro? Uma cidade turística. O senhor está querendo me enroscar, né, pastor? Pastor está querendo me enroscar, irmão. Aí eu vou à cidade turística. Eu e o presbítero. E aí a gente decide lá no Cristo Redentor. Eu não vou. Pode ir, não? O senhor vai sozinho. O senhor vai sozinho. Ah, mas eu quero ir lá. Mas eu quero ir. O senhor está comigo? E aí? Como é que a gente faz? Não, mas eu falo, não. O senhor vai falar que pode ir ou o senhor vai falar que... Eu falo que não, pô, irmão. Aqui nós somos amigos de agora. Daqui para lá nós somos inimigos. O senhor vai lá e eu fico aqui. E aí? Meu pensamento? Ó, a pergunta do pastor. Ó, a pergunta do pastor, né? O pastor falou a respeito do Cristo Redentor, né? Cristo Redentor, um monumento histórico que tem no Rio de Janeiro. Então, aí cabe meu pensamento, a intenção. Eu estou indo como um turista no Rio de Janeiro e eu vou conhecer aquele monumento que é um monumento fenomenal, né? Por sinal. É um monumento extraordinário e já foi considerado, ou é ainda, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Então, eu estou indo lá para poder ver aquela estrutura, como é feito.
Se fosse o Borba Gato, se fosse, né, o Pedro, se fosse qualquer outro que não fosse da igreja, seria uma apreciação da obra de arte. Agora, se eu estou indo lá para pagar uma promessa de joelho, subindo as escadas, né, para beijar os pés de Jesus ali, como, né, então aí já muda a situação. Então, são situações que nós precisamos ter, né, um balanço do que nós estamos indo fazer. Tá? Então, ali é um monumento histórico que foi construído de forma excepcional. Pastora? Com Cristo não está mais na cruz. É igual a do pastor? Ah, então pode. Brincadeira, pastor, estou enchendo o saco. Você está imitando o pastor Josevão. Rapaz do céu. Olha só, a minha pastora, eu entendi. A minha pastora, ela trabalhou 5 anos como caseira de uma família extremamente católica, e eles possuíam uma capela dentro da chácara. E como ela era diarista, aliás, ela era, como é que fala, quem mora caseiro, ela era caseira, e como obrigação ela tinha que limpar a casa grande, né, vamos colocar assim, e limpar também toda a chácara. E uma das obrigações dela era deixar aquela capela brilhando. E ela, como funcionária, fazia isso. Era uma necessidade dela, e ela dizia assim, que ela estava lá, porque ela tinha que agachar e ela tinha problema na coluna. Então, ela era obrigada a ajoelhar para poder limpar as partes baixas. E ela estava lá, limpando, ajoelhada, limpando e falando com Deus. Deus, me tira daqui, me abre uma outra porta. E Deus abriu a porta e ela vazou-lhe. Meu conselho, irmão, não vou nem dentro da Bíblia, eu vou baseado nessa palavra aqui, que fala que as trevas não se misturam com a luz, tá? Paulo, ele vai ser muito claro e taxativo, não tem como a gente desviar disso, porque às vezes eu estou numa empresa que o dono é candomblista, porém, tem 2.000 funcionários, não deixo de estar dentro de uma empresa que o dono é do candomblé. Nós conhecemos muitos, aqui, por exemplo, não vou citar nomes, mas que é da maçonaria. E muitos de nós já trabalhamos na empresa. Não vou falar mais, não cito o nome. Então, e aí, como é que eu faço? É uma necessidade, e eu não estou lá trabalhando dessa forma. Agora, um adendo. Se eu posso me desviar dessa situação, sabendo de todo o contexto, então eu faço isso. Então eu me desvio. Tem outra porta, tem outra forma de fazer, tem outro caminho que eu posso percorrer, para mim não entrar debaixo desse jugo, porque aí entra o confronto, sim, da luz e das trevas. Porque na maioria desses lugares, geralmente são consagrados, são lugares que estão ali preparados, né, pelos santos e pelos orixás lá e tudo mais. Então, aí existe esse problema do peso que vem sobre o ambiente, entende? Então, eu preciso entender isso. Fato é, tá, que se eu estou dentro de uma necessidade que eu não possuo escape, logo, eu creio que Deus me guarda, me preserva e entende o meu coração. Agora, se eu tenho uma outra opção, então eu preciso preservar ela, já sabendo de todo esse processo que eu vou ter que passar dentro desse ambiente. Irmã Miriam.
uma ferramenta, né? Sim. Há uma necessidade de, é por isso que eu estou dizendo, né? Se eu tenho um escape, eu vou orar a Deus e pedir para Deus uma outra oportunidade. Mas existem situações, como foi o caso da minha pastora, que ela não tinha o que fazer, era o sustento dela. Então, enquanto ela não tinha escape, ela estava lá. Foi uma ótima funcionária, trabalhou, executou o serviço dela com excelência, mas sempre de joelho orando, me abre uma outra oportunidade, porque senão eu vou quebrar esse santo tudinho aqui na pancada. Amém? Gente, deixa eu correr para terminar, senão o pastor vai puxar meu paletó aqui. Vamos lá. Vamos partir já para o final. 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 11, versos 7 e 14. Antes disso, alguém tem alguma coisa para falar da pergunta? Não? Alguma? Hã? Vamos lá. Capítulo 11, versos 7 e 14. Vai dizer assim, ó: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 1. 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 1 em diante. Não sou apóstolo? Não sou livre? Não vi eu Jesus Cristo? Primeira lição. Quem é apóstolo? A resposta está aqui. Quem pode ser um apóstolo? Não sou eu apóstolo? Ele está perguntando. Sim, ele é. Mas como ele chegou a ser apóstolo? Ele vai responder: não viu eu Jesus Cristo, Senhor nosso? A primeira lição que nós temos aqui nesse texto é que uma pessoa, para chegar a ser apóstolo, ela tinha que ter visto Jesus pessoalmente. E aí você tira a sua conclusão. Vou continuar. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Pesado, né? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A igreja de Corinto não ajudou Paulo. Paulo passou necessidade lá na igreja de Corinto. Mas os irmãos da Macedônia, que vieram de outros lugares, trouxeram o alimento para eles.
E agora, mediante ao julgamento sobre aquilo que eu falei anteriormente, de que Paulo foi impedido, né? Ele foi humilhado lá, provavelmente em sua segunda ida. Paulo está dizendo assim: eu não pedi nada para vocês, eu preguei de graça. Eu não pedi nada. Só que ele vai deixar um adendo aqui. Por acaso quem trabalha não é digno de salário? Quem planta não é justo que ele colha? Até o boi, Deus está falando na lei, que o boi, ele merece comer porque ele está trabalhando. E ele está dizendo, por acaso Deus está cuidando do boi? É claro que não. Ele está falando do trabalhador, que é digno do seu salário. Porém, todavia, eu não usei do meu direito para não fechar a porta do evangelho. Ponto. O que nós aprendemos com isso, rapidamente? Em primeiro lugar, nós vemos, e esse é um assunto que hoje nas redes sociais, devido aos escândalos que aconteceu aí, está muito latente, né? Sobre as ofertas que são pedidas por pregadores que são exuberantes, né? Primeiro lugar, Paulo está dizendo assim: eu tinha direito de pedir para vocês a ajuda. Paulo está dizendo. Eu tinha o direito de me alimentar da oferta. Paulo está dizendo. Aí ele continua dizendo: mas, para não ser pesado para os irmãos, eu preguei de graça, para que a porta do evangelho não se fechasse. Aí existe uma balança, entende? É errado ofertar? Não é errado. É errado fechar a porta do evangelho por causa de uma oferta. Porque hoje, irmão, não vou citar nomes, mas a gente vê aí oferta de 40 mil reais. Porventura, poderíamos trazer essa pessoa aqui para pregar? Então, você entende que a porta do evangelho está fechada para ela aqui? Você entende isso? Então, é injusto, como assim? Por muitas vezes eu andei quilômetros. Eu já fui em outras cidades do interior pregar e voltei sem receber um centavo. Isso é justo? É claro que não. Não é justo. Mas seria justo eu pedir 20, 30 mil reais para poder ir lá pregar? Com um tanque de gasolina que eu fui e voltei? Também não. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim: olha, eu prefiro deixar a porta do evangelho aberta. Vamos trabalhar de acordo com as condições da igreja. Embora Paulo, para Corinto, ele dá uma instrução. Há uma necessidade de ofertar, há uma necessidade de ter zelo pela obra, há uma necessidade de ajudar, ser generoso, há uma necessidade de analisar quem está precisando, de trazer mantimentos para a casa de Deus, e isso é fato. Há uma necessidade de se compadecer, sim, com quem ministra, com quem louva, com quem... Há uma necessidade. Porém, todavia, não abusei de vocês para isso. Então, a gente precisa aprender isso. É errado ofertar? Não é errado. Mas é errado abusar? É errado. É muito errado. A porta do evangelho não pode se fechar. Quantos mestres nós temos, irmão, que eu gostaria tanto de sentar para ouvir, e a gente não consegue ter esse mestre no nosso meio, porque o valor para ter ele aqui não dá, não tem condição. Então Paulo está dizendo isso. Eu fui pregar no interior, e eu já encerrei aqui. Eu fui pregar no interior, e eu fui com a gasolina que eu estava no carro, passando por um perrengue, irmão. Meu moleque tinha acabado de nascer, o Theo. Então, tudo que eu tinha, a gente gastou. Eu tinha uma agenda, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir. E eu sempre carreguei a família junto comigo. E aí a gente está indo, eu falei assim, bom, a gente vai, é interior, só que é o seguinte, a gente recebe uma oferta, eu coloco uma gasolina e a gente vem tranquilo. Fui. Quando eu cheguei lá, eu recebi a paz do Senhor, preguei e recebi a paz do Senhor para ir embora. Entrei no carro, eu falei, pastor, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Diante de Deus, Deus é testemunha do que eu estou falando. Eu vim desligando o carro na banguela, porque eu não tinha dinheiro para gasolina. Vim dirigindo, minha esposa com uma criança recém-nascida, minha filha pequena e meu filho adolescente, que era o Rui. E eu desligando o carro na banguela. Então, aí é a consciência da igreja.
mas entra a consciência do pregador. Eu não murmurei. Eu falei, Deus, me ajuda a chegar em casa. Cheguei em casa, isso foi um sábado. Eu tinha que pregar no domingo de manhã. Liguei para um pastor amigo meu, falei, pastor, faz um pix aí, cara, eu preciso de R$20. Vou pregar em Osasco, eu estou zero, cara. Ele me mandou os R$20 e eu fui pregar em Osasco. Preguei de manhã. Quando eu estava saindo, o dirigente, eu falei, meu Deus, eu já vou voltar sem os 20 do pastor. O que eu vou fazer? O dirigente bateu nas minhas costas, falou, o pastor mandou te chamar, rapaz, volta aqui. Aí quando eu cheguei lá, o pastor, varão, peraí, eu quero te ajudar a pôr uma gasolina. Falei, glória, graças a Deus. Pus no bolso. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar os R$20 do pastor, tinha R$1.000 no meu bolso. Você está entendendo? É sobre isso que eu estou dizendo, irmão. É justo pagar o avião, pagar o hotel, é justo, é claro que é justo. Ofertar, é claro que é justo. Só que Deus cuida da gente, irmão. Deus cuida da gente, então a gente não precisa explorar ninguém. Paulo está falando aqui, em outros lugares, ele está dizendo assim, olha, eu não sou como esses apóstolos que estão sugando de vocês, e vocês estão me julgando. O que eu acredito é que esses apóstolos que sugavam deles, pregavam o que eles queriam ouvir. É por isso que tem um monte de gente aí pagando 40, 30, 20 mil para ouvir pregar. Porque eu pago, eu escuto o que eu quero. Mas leva alguém que não cobra nada, para você ver se ele volta lá. Não volta mais porque prega o que Deus quer, o que Deus manda. Então nós precisamos, como igreja, saber que o trabalhador da obra precisa receber daquilo que ele planta. Porém, todavia, nós também não podemos ser explorados por ninguém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. A ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chamo,